Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 17. Todos acharam? Lucas 15, 17. Uma passagem bem conhecida. Está escrito assim: E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o seu filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, ó Senhor, neste momento prontos, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. E pedimos ao Teu Espírito Santo que ministre aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor tem para abençoar as nossas vidas através desta palavra, Senhor. Que ela não entre por um ouvido e saia pelo outro, não, Senhor, mas que ela fique enraizada nos nossos corações, que ela fique gravada dentro do nosso ser, e que ela seja, Senhor, útil, ó Pai, em todos os momentos da nossa vida. Que não venhamos a nos esquecer e que não venhamos de maneira nenhuma desprezar a Tua palavra, mas que ela seja o alicerce que sustenta a nossa vida. Nós te pedimos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque queremos ouvir a Tua voz. Senhor, usa a minha vida, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estava orando e pedindo ao Senhor uma palavra, e o Senhor me levou a esse texto, não essa parábola completa, mas a esse trecho específico desta parábola. Eu creio que esta aqui é mais do que uma história ilustrativa. Eu acredito que foi uma história real que Jesus está contando, de algo que realmente aconteceu. E aqui nessa história nós vemos o filho pródigo, que simboliza as nossas vidas, e nós vemos um pai que simboliza Deus. E o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração foi sobre atitudes que nós temos que ter para que a nossa vida seja transformada. E por que o Espírito Santo ministrou isso? Porque muitas vezes nós estamos esperando e nós estamos aguardando que algo aconteça da parte de outras pessoas para que a nossa vida mude. Mas toda mudança na nossa vida, ela vai começar primeiro em nós. Começa dentro de nós. Nós é que temos que entender aquilo que está acontecendo, e nós é que precisamos tomar atitudes, e vão começar um trabalhar na nossa vida que vai transformar o nosso ser. E na verdade, tudo isso vem de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então primeiro Deus começa a trabalhar lá dentro de nós. E Deus vai falando conosco, e nós precisamos entender e dar ouvidos àquilo que Deus fala. A Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. E nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo diz. E muitas vezes o Espírito Santo fala conosco de várias maneiras. E às vezes a gente acha que o Espírito Santo só fala, muitas vezes, numa pregação, numa profecia, numa
ministração, numa revelação. Não, Deus fala com a gente de diversas maneiras. Diversas maneiras Deus fala com a gente. Deus pode falar conosco através de todas estas formas. Mas Deus não está limitado a estas formas. Muitas vezes Deus nos mostra algo. A gente vê algo, a gente presencia algo. E se a gente tiver ouvidos sensíveis para ouvir, Deus vai falar conosco através daquilo que nós estamos vendo. Às vezes a gente nem está envolvido naquela situação, nós estamos ali como espectadores, mas se a gente tiver uma sensibilidade no nosso ouvido para ouvir, e eu estou falando ouvido espiritual, porque muitas vezes você não vai ouvir nada fisicamente, mas você tem que ouvir com o teu espírito. E Deus vai falar com você através daquilo que você está vendo, presenciando. Muitas vezes você está vendo alguma coisa acontecendo na vida de outra pessoa, mas se você tiver o ouvido sensível, o Espírito Santo vai falar com você. E aqui, nessa passagem, ela é uma passagem que ela traz uma ilustração e ela traz uma mensagem muito poderosa. Primeira coisa está no versículo 17, diz assim: caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Diz a passagem, e ele caiu em si. E a primeira coisa que o Espírito Santo me mostrou é que você precisa entender o que precisa mudar na sua vida. Quantas pessoas falam, mas eu não sei o que precisa mudar. Então, se você não sabe o que precisa mudar, com certeza você não está ouvindo o que Deus está falando com você. Se você está numa situação de dificuldade, ou se você está numa situação em que a sua vida precisa mudar, e você diz, eu não sei o que eu preciso fazer, você está ignorando a voz do Espírito Santo. Deus está falando com você, porque nosso Deus não é Deus de confusão. Deus não faz nada sem antes falar aos seus servos, os profetas. Nós somos profetas de Deus. A palavra de Deus diz que Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Somos profetas de Deus, somos sacerdotes de Deus. Deus vai falar no teu coração aquilo que você precisa fazer. Você precisa entender o que precisa mudar. O filho pródigo está longe. O filho pródigo desperdiçou tudo que ele tinha. O filho pródigo está no meio do chiqueiro de porcos, se alimentando ali, desejando comer aquilo que os porcos comem. Mas de repente ele cai em si. Ele olha para aquela situação que ele está vivendo. Ele olha para a situação em que ele está e ele cai em si. Como que ele caiu em si? Ele deu ouvidos ao Espírito Santo. E o Espírito Santo vai falar justamente aquilo que ele precisa ouvir. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. A Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá do quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Você precisa dar ouvidos àquilo que a palavra de Deus diz. Você precisa, Jesus disse que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo quanto Deus nos havia falado. Mas se você não lê a Bíblia, como é que você vai lembrar de uma coisa que você não leu? Se você não medita na palavra do Senhor, como é que você vai lembrar de uma coisa que não está dentro da tua memória? Não está no teu subconsciente. Você só é capaz de lembrar de alguma coisa que você viu, de alguma coisa que você leu, de alguma coisa que você vivenciou. Então é necessário você vivenciar com Deus as coisas de Deus, você através da Bíblia, através da oração, através dos cultos, porque o Espírito Santo vai falar a você, e aquilo que o Espírito Santo ministrar ao teu coração, você precisa fazer um balanço da tua vida. Por isso lá em Coríntios, quando Paulo dá a instrução acerca da ceia, ele fala, examine-se o homem a si mesmo. Tudo que você ouvir de Deus, você não tem, porque às vezes a gente está num culto, e a gente pensa muito assim, mas fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Não, se o fulano tivesse que estar aqui para ouvir isso, ele estaria aqui. Se ele não está aqui, porque Deus quer falar com você. Às vezes a gente está sempre pensando no outro, e a gente fecha o nosso ouvido para Deus, e a gente transmite a mensagem, joga fora a mensagem, não era para o outro, não era para mim. Não, é para você, você está aqui, o Espírito Santo está falando com você. Você está aqui, Deus está falando diretamente com você.
Então abra o seu coração, abra os seus ouvidos e entenda aquilo que o Espírito Santo está falando. Você precisa entender o que precisa mudar na sua vida, o que é que precisa mudar na sua vida. Faça uma análise, olha, eu estou vivendo assim e as coisas estão assim, olha, eu estou vivendo assim, as dificuldades estão assim, mas será que é isso que Deus quer para mim? Ou o que a palavra de Deus declara que Deus quer para mim? Você sabe o que a palavra de Deus declara que Deus quer para você? Ou você tem dúvidas? Porque muitas vezes a gente tem dúvida. Quantas pessoas têm dúvida? Às vezes a gente vai orar por alguma pessoa e fala, olha, você crê que Deus pode fazer isso? Eu não sei, se for vontade de Deus, puxa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente tem que ter certeza, a gente tem que ter convicção. Da onde vem a nossa certeza? Da palavra de Deus. Que a fé não é uma coisa aleatória. Não, eu creio que se eu der um pulo aqui com muita força, eu vou chegar na lua. Isso é loucura, isso não é fé. Posso ficar pulando a minha vida inteira, nunca vai acontecer. Mas se eu olho para a palavra de Deus e eu vejo na palavra de Deus uma promessa, essa promessa é minha. Se eu acreditar naquela palavra, se eu tomar posse daquela palavra, ela vai ser realidade na minha vida. E a palavra de Deus, Deus ele trabalha com coisas claras, sim, sim e não, não. O que passa disso, de procedência maligna. Sabe aquele pensamento? Talvez, não vem de Deus. Pode ser, não vem de Deus. A gente tem que entender isso. Jesus disse assim, sim ou não, não. É para mim? Não é para mim. Eu creio ou não creio. É assim que Deus trabalha. Deus não trabalha com pode ser, talvez, dependendo. Deus não fala nada disso. Deus é claro, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes, meu Deus está falando de atitudes. Quem é que tem que querer? Eu. Quem é que tem que ouvir? Eu. Quem é que tem que agir? Eu. E quantas vezes a gente está assim, mas se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, irmãos, esse seu pensamento é errado. Nós não estamos ouvindo o Espírito Santo de Deus. Nós estamos ouvindo outras vozes que não são as vozes de Deus. Porque Deus não trabalha dessa maneira. Deus trabalha um sim, sim, não, não. Se você quiser, se você ouvir, você vai comer o melhor desta terra. Se creres, verás a glória de Deus. Deus não diz, se você crer, pode ser, talvez aconteça na sua vida. Não, Deus diz, se creres, verás a glória de Deus. Deus diz, tudo é possível ao que crê. Deus trabalha com certeza. Deus trabalha com coisas bem claras, bem límpidas e bem transparentes. Se você fizer, vai acontecer. Se você crer, vai acontecer. Nós não cantamos aqui? Espera. O tempo também não é nosso, é de Deus. Mas espera. Pode parecer impossível, mas espera. Pode parecer que não vai dar, mas espera. Espera no Senhor, aleluia. Então você precisa entender o que precisa mudar na sua vida. Segunda coisa que o Senhor mostra, verso 18: levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. E direi, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Você precisa saber o que você precisa fazer. Ele soube, ele não ficou esperando. Eu podia ir lá para o meu pai. Será que meu pai vai mandar alguém me chamar? Não, se meu pai mandar alguém me chamar, então vou ter certeza que ele me quer de volta. Às vezes a gente está assim, irmãos. E a gente está numa inércia na nossa vida espiritual, porque a gente está esperando sempre dos outros. Quando Jesus estava na cruz, Jesus está pregado na cruz. Ele foi esbofeteado, ele foi açoitado, colocaram a coroa, seu rosto está deformado, porque eles colocam um capuz nele e começam a esmurrar ele, fala, profetiza que a gente bateu. Ali estão vários dos soldados que fizeram isso. E Jesus está lá na cruz, ele diz, se eles me pedirem perdão, eu perdoo eles. Jesus fez isso na cruz? Se eu perceber que eles estão arrependidos, então eu vou perdoar eles. Não. Jesus disse, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Quem que agiu? Jesus. Quem liberou perdão? Jesus. Você está entendendo? Porque muitas vezes a gente está esperando as coisas virem,
de outras pessoas, mas Deus está nos mostrando que tem que partir de nós. São as nossas atitudes que tem que acontecer. Somos nós que temos que tomar a iniciativa na nossa vida. O filho pródigo diz, eu vou me levantar. Ele não disse, eu vou ficar aqui esperando, e se algum dia alguém vier e disser, olha, teu pai quer muito te encontrar, então eu vou me levantar. Foi uma confirmação de Deus, e agora eu sei o que eu preciso fazer. Às vezes a gente está assim, às vezes a gente leva a nossa vida espiritual assim, sempre na incerteza, sempre no talvez, sempre no será, quando Deus não trabalha com talvez, com pode ser, com será. Deus trabalha com coisas certas. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E quando eu chegar, eu vou confessar, eu vou dizer, pai, pequei contra os céus e perante ti. Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Primeiro eu tenho que me levantar, a atitude tem que ser minha e não do meu pai. Quem saiu da casa do pai fui eu, quem tem que voltar sou eu. Quantos crentes estão desviados esperando? Não, algum dia Deus vai falar comigo para mim voltar. Irmão, você tem que voltar hoje, você tem que voltar agora, o mais rápido possível, porque Deus não vai mandar um anjo na tua casa te pegar pela mão e te trazer para a igreja. Você precisa entender que você saiu, que a atitude foi sua de sair, então a atitude de voltar tem que ser sua. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei. Eu não vou dizer, pai, você sabe como é que é, né, pai? Então, né? Eu queria viver. Não, irmãos. Às vezes a gente está assim, a gente está disfarçando, a gente errou, a gente pecou, a gente transgrediu, e a gente às vezes não é capaz de dizer para Deus, Senhor, eu pequei, Senhor. Eu fiquei com raiva, esses dias aconteceu um negócio comigo no trânsito, que eu achei que eu estava com a razão. Eu fiquei bravo com outro motorista, eu achei que eu estava com a razão, e eu fui cheio da razão, e aí quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo foi me trazendo a cena toda de novo, e aí de repente eu falei, não, quem errou fui eu. Quem errou fui eu errei primeiro. A atitude dele foi consequência, primeiro, porque eu não tive paciência, porque eu não soube esperar. Eu errei, eu pequei. Quantas vezes a gente está achando, não, que ó, e eu estava indignado no momento ali, pensando, fez isso, tudo bem. Aí Deus tem tanta paciência, irmãos, tanta paciência. E Deus, o Espírito Santo foi trazendo de novo, e várias vezes, e às vezes a gente é duro de coração. Quantas vezes eu refiz a cena na minha mente, quantas vezes o Espírito Santo teve que mostrar, olha, analisa, veja bem, replay de novo, não entendeu ainda? Vamos passar de novo a fita, acho que foi mais de 10 vezes. Até que eu falei, não, eu errei, Senhor. Como o nosso coração é duro. Como o nosso coração é duro, porque a gente sempre acha que o erro está nos outros, que os outros é que erraram, só os outros. Eu não estou dizendo que muitas vezes os outros não erram, os outros também erram, mas muitas vezes a gente está achando que é só o outro, e a gente não enxerga o nosso lado, e a gente está escorado nisso, na culpa do outro, achando que o outro precisa mudar para que as coisas precisam acontecer na nossa vida, e muitas vezes depende só de nós. O filho pródigo dependia de si mesmo, ele precisava tomar uma atitude, ele precisava saber exatamente o que ele faria, e ele precisava fazer. Olha o que diz aí, verso 20, levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não somente entendeu o que ele precisava fazer, ele fez. Muitas vezes você sabe o que precisa fazer, muitas vezes Deus já falou, você está cansado de saber o que você precisa fazer, e você fica falando, não, um dia eu faço, não, amanhã eu vou fazer, e Deus está dizendo, chega disso, chega de ficar empurrando com a barriga, chega de ficar dizendo, não, amanhã eu vou fazer, não, dia tal eu vou fazer, não, se o sol nascer quadrado eu faço, se a lua nascer triangular eu faço, não, para com essas coisas. Deus está dizendo, para com essas coisas, você sabe o que precisa fazer, comece a fazer, não fique esperando, irmão, nada de outro lugar, você precisa fazer, o filho fez, aleluia, levantando-se, foi para o seu pai,
E ele, quando chega, diz: Pai, pequei. Não tenha vergonha, não tenha medo de dizer: Senhor, eu errei, eu pequei também, Senhor. Não é só outra pessoa que está errada, não. Ou como no meu caso, eu estava: Senhor, eu pequei porque eu achei que o outro estava errado. Na verdade, eu estava errado. Eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra ele, Senhor. Eu não pequei só uma vez, não. Eu pequei 2 vezes. E no meu coração eu estava me justificando, achando que eu era o bonzão, Senhor. Então tem orgulho no meu coração, Senhor. Tem arrogância no meu coração, Senhor. Tem prepotência no meu coração, Senhor. Está faltando mansidão no meu coração. Está faltando humildade no meu coração. Irmãos, a gente tem que chamar as coisas pelo nome. A gente tem que, a Bíblia diz para nós confessarmos os nossos pecados para sermos curados. Se você não confessa o teu pecado, você não vai ser curado. Você tem que chamar as coisas pelo nome, tem que dizer: Senhor, eu mirei sem dever. Senhor, eu fui orgulhoso, eu fui arrogante, eu fui prepotente. Irmão, tem que chamar as coisas pelo nome. A gente tem que chamar as coisas pelo nome. Pai, eu pequei. Ele fez exatamente aquilo, ele sabia que tinha que fazer. E quando ele fez aquilo que ele tinha que fazer, olha o que diz a palavra do Senhor. Mas o pai, versículo 22, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O trabalhar é de Deus, a restauração vem de Deus. Ele voltou, ele disse: olha, não mereço mais ser seu filho, me coloca como um dos teus servos. Aí quando a gente se arrepende, quando a gente se quebranta, quando a gente se humilha, deixa Deus trabalhar, aleluia. Deus foi trabalhando na vida dele, aleluia. Deus fez uma restauração completa na vida deste jovem, aleluia. Porque é isso que Deus quer fazer. Deus não quer fazer qualquer coisa na nossa vida. Deus quer fazer o melhor na nossa vida, irmão. Não é qualquer coisa, não é de qualquer maneira que Deus quer fazer. Deus quer fazer o melhor na nossa vida, aleluia. Mas para que tudo isso aconteça, você está entendendo que começa tudo em nós? Tudo começa em nós. E quantas vezes a gente está orando e a gente está falando: Senhor, se o Senhor quiser, olha, isso aqui vai dar certo. Se o Senhor quiser, essa bênção aqui eu vou alcançar. Se o Senhor quiser, esse milagre vai acontecer na minha vida. E Deus está olhando e está dizendo: olha, você não está entendendo nada. Você não está compreendendo nada. Eu estou falando, eu estou mostrando, eu estou instruindo, mas você ainda não entendeu como eu trabalho. Quantas vezes a gente não conhece nem o caráter de Deus. A gente não conhece o caráter de Deus. A gente não sabe como que Deus é. A gente fica sempre na dúvida: será que Deus é bom? Porque quando a gente pensa que algumas coisas na nossa vida acontecem porque Deus teve prazer de nos fazer sofrer, a gente não conhece o caráter de Deus. Deus não tem prazer em fazer a gente sofrer. Jesus já sofreu por nós. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em que a gente se arrependa. Deus tem prazer em restaurar e reconstruir a nossa vida. O prazer do Senhor, irmãos, é em trabalhar na nossa vida de maneira tal que o seu agir seja completo. Como é que é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. Não é qualquer coisa que Deus quer fazer. Não é de qualquer maneira que Deus quer fazer. Deus quer fazer aquilo que é bom, mas às vezes a gente está agarrado com coisas que não valem nada, irmão. E a gente está perdendo aquilo que é bom, perfeito e agradável, porque a gente está turrão, agarrado numa coisa que não vale nada, que não acrescenta nada na nossa vida. E quando eu falo isso, são sentimentos, são atitudes, são coisas na nossa vida que a gente está preso, que não valem nada, coisas que não vão acrescentar nada na nossa vida, coisas que não vão fazer, que estão impedindo o trabalhar de Deus na nossa vida, mas nós estamos agarrados com essas coisas. E nós estamos achando que isso é melhor do que a vontade de Deus, porque a vontade de Deus dá medo. Não, o perfeito amor lança fora o medo. Se você tem medo da vontade de Deus, você não conhece a Deus. Se você tem medo da vontade de Deus, você não conhece a Deus. Lembra Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não estão com medo. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele quer nos livrar, Ele vai nos livrar.
vai nos livrar da fornalha de fogo ardente e vai nos livrar da tua mão, ó rei. Se não, se for para a gente morrer, a gente não está com medo de morrer, porque a gente sabe que a morte não é o nosso fim, aleluia, porque a gente sabe que se a gente tiver que morrer agora, aleluia, nós vamos estar com Deus. Então para nós não faz a menor diferença sair ileso dessa fornalha de fogo ardente ou morrer nela. O que importa para nós é não trair a Deus. É só isso que importa. Nós temos que chegar nesse nível, irmão. Muitas vezes a gente está preocupado com coisas que não vão acrescentar nada na nossa vida, deixando de confiar em Deus, deixando de deixar Deus trabalhar na nossa vida, porque nós estamos presos com coisas que não valem nada. Olha a passagem que eu li aqui na oferta. O homem fez a melhor colheita da vida dele. Disse, alma, agora come, bebe, porque o que você tem vai durar para a vida inteira. Agora você não precisa mais se preocupar com nada. É como um prêmio da loteria que ganhou milhões e milhões, não sei nem como gastar isso. Agora eu só vou viver e curtir. Deus disse, louco, essa noite vão pedir a tua alma. E você não vai ter tempo de desfrutar nada. Nada você vai ter tempo de desfrutar. E às vezes a gente está agarrado com essas coisas que não acrescenta nada na nossa vida espiritual, que não acrescenta nada na nossa vida com Deus, na nossa vida eterna, mas nós estamos presos com essas coisas, e com preocupação, e com aflição, quando Jesus disse, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Não foi assim que Deus instruiu? Por que nós não devemos viver ansiosos pelo dia de amanhã? Porque a gente é irresponsável, porque a gente não pensa no bem-estar da nossa família. É isso? É esse pensamento que a Bíblia nos mostra? Não. Quem é que está cuidando do nosso futuro? Deus. Deus está cuidando do nosso futuro. Então você descansar na palavra de Deus acerca daquilo que a palavra de Deus te mostra, não é irresponsabilidade, é fé. Você com a preocupação da tua vida, Deus disse, você não acrescenta um segundo à tua existência. Na hora que for para você morrer, você não vai aumentar a tua vida nem um minuto, nem um segundo. Você vai morrer exatamente no tempo que Deus disser, acabou, agora morreu, foi. A gente não vive nem um minuto a mais. E todas as coisas desta terra que a gente vive preocupado, o que vale na hora da morte? Ah não, Senhor, eu posso viver um pouco mais, porque lá, pode ir lá na minha poupança, sacar o dinheirinho lá, para mim comprar mais um segundo de vida. Não compra, irmão. Dou uma propriedade, tenho duas, dou uma propriedade, não compra. Quem que compra? Quem que nos acrescenta? Deus. Ezequias era um rei. Quando ele recebeu uma palavra, põe tua casa em ordem que você vai morrer. Ele tinha dinheiro? Tinha. Ele tinha bens? Tinha. Ele tinha muita coisa para oferecer para Deus, material? Tinha. O que ele ofereceu para Deus? O seu quebrantamento, as suas lágrimas. Porque nada que é material não serve de nada para Deus. Mas ele se quebrantou, mas ele chorou, mas ele se humilhou. Deus disse, eu vi as tuas lágrimas. Eu vi o teu clamor. Eu vou acrescentar 15 anos nos seus dias. Ele podia ter dito, Senhor, eu dou todo o meu tesouro. Não ia mudar. Ele poderia ter dado, Senhor, eu dou cidades. Eu tenho cidades para te dar. Não ia mudar nada. Mas quando ele entendeu que ele precisava se humilhar e se quebrantar diante de Deus, isso moveu o coração de Deus. Você precisa entender o que move o coração de Deus. A Bíblia diz, há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Muitas vezes está faltando isso, a gente se quebrantar aos pés do Senhor. Se tem orgulho no nosso coração, nós não somos capazes de nos quebrantar. Sabe por quê? Porque o orgulho vai sempre dizer para nós, e Deus está devendo alguma coisa para nós. Deus está devendo alguma coisa para mim. Mas quando a gente entende quem nós somos, a gente percebe, já era para mim ter morrido há muito tempo. Mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, Ele me deixou estar vivo aqui. Estou vivo aqui agora não porque eu mereço. Estou vivo aqui agora pela misericórdia e pela graça de Deus. Salmo 103, não nos retribuiu segundo os nossos pecados,
nem segundo as nossas iniquidades. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Porque se Deus fosse fazer isso, há muito tempo a gente já estaria no inferno. Há muito tempo, porque é isso que a gente merece. Mas pela graça, pela misericórdia de Deus, a gente está aqui. Por aquilo que Jesus fez na cruz, que nós não merecemos e que muitas vezes nós nem valorizamos. Não temos o menor interesse em compreender. Muitas vezes a gente sabe e não tem interesse de nos aprofundar, e não tem interesse, porque a Bíblia nos diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas às vezes a gente conhece um pouco e a gente acha que aquilo que a gente conhece já está suficiente, e eu não vou ler a Bíblia porque eu não gosto de ler a Bíblia, e eu não vou ler a Bíblia porque eu não tenho interesse. E a gente vive a nossa vida assim, desprezando as coisas de Deus. Mas a gente precisa entender que tudo está aqui. Tudo está aqui. Toda a provisão de Deus para a nossa vida está aqui. Tudo aquilo que Deus tem de melhor para nós está na sua palavra. No dia que a gente entender isso, que a gente começar a deixar essa palavra transformar, a Bíblia diz assim, ó, transformar-vos pela renovação da onde? Da nossa mente, irmão. Não vos conformeis com esse mundo. Muitas vezes a gente está vivendo segundo o curso deste mundo. A gente não está sendo renovado. A gente ouve e não muda. Não está sendo renovado. Não está sendo renovado. A palavra de Deus em Hebreus diz assim, ó, aquele povo morreu no deserto. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não serviu de nada para eles. Eles ouviam todo o dia a palavra de Deus. Eles viam a glória de Deus todo dia. Mas não adiantou de nada para eles. Por quê? Porque não misturou com fé. O que é misturar com fé? Será que é viver, praticar, se submeter? Eles estavam ali, estamos caminhando, estamos indo, estamos no movimento. Aqui saímos do Egito, estamos no movimento. Tem muita gente que está assim na igreja, está no movimento. Mas quem você era, para quem você é, aquele que saiu do Egito e aquele que você é hoje, a mesma pessoa. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Quantas vezes a gente está assim? Eu sou assim, eu não mudo. Deus sabe que eu sou assim, Deus sabe que você é assim. Mas Deus quer que você mude. Jesus disse para nós fazermos o quê? Aprendei de mim. E Deus tem falado muito no meu coração. E a gente às vezes tem muitos modelos, e eles são modelos até saudáveis. Temos Moisés, temos Elias, temos Davi. Mas a Bíblia nos diz assim, sede imitadores de quem? De Cristo. Paulo fala isso, sede imitadores de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede imitadores de Cristo. Jesus disse, aprendei de mim. Às vezes está faltando isso. Vamos ficar de pé, vamos orar.